Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 17 ao 24. Eu vou fazer essa leitura. Gostaria que os irmãos tivessem agora, com toda reverência, ouvindo a palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17 a 24. Paulo diz assim: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do homem, do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Amém. Obrigado, Senhor, pela leitura da tua palavra. Queremos agora ouvi-la. Abrimos o nosso coração para o Senhor. Deus, toca agora a minha mente, o meu coração, os meus lábios. A mensagem que o Senhor já me deu com antecedência, que o Senhor dê agora para os teus filhos. Toca agora os ouvidos dos amados. Que haja agora, meu Deus, feedback, retorno. Que haja agora ordem, decência, reverência, desejo de ouvir a tua palavra. Eu me entrego como instrumento em tuas mãos. Usa-me como me apraz para abençoar e edificar a tua igreja nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho. Amados irmãos, por que nos reunimos a cada semana na igreja para ouvir um sermão no nosso culto? Por que que em todo o culto nós ouvimos um sermão? Você já parou para pensar sobre isso? Já parou para pensar em uma resposta para esta pergunta? Eu sei que muitas pessoas não gostam dos sermões e não têm os sermões como centralidade no culto. Tem muita gente que fala assim: por que a gente não canta o tempo todo? Por que nós temos que ouvir um sermão? Mas é fundamental que respondamos com sinceridade esta pergunta, porque toda semana nos reunimos para ouvir um sermão no nosso culto a Deus. Podemos responder essa pergunta por duas razões. Primeiro, razões históricas. Até o século XV, nós vivíamos no mundo de trevas, no mundo da escuridão, no mundo da ignorância, da manietação. A palavra de Deus era
E no século XVI, um homem chamado Martinho Lutero levantou com voz de brado para pregar a palavra de Deus, para tirar a palavra de Deus da algema, e mudou a Alemanha, a França, a Suíça e a Inglaterra. E doravante o mundo foi mudado. O que muda as pessoas é a pregação da palavra de Deus. O que muda as nações é a pregação correta da palavra de Deus. A única possibilidade de mudança para o Brasil é através da pregação da palavra de Deus. Por isso que ela ocupa centralidade no culto cristão. Mas a segunda razão é razão bíblica. A centralidade da pregação dos propósitos de Deus. Resolveu Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. Então, querido, nós devemos ouvir um sermão no culto cristão, porque o sermão é o maior instrumento de Deus para salvar o pecador impenitente. Por isso, amados, a Igreja Presbiteriana do Brasil não abre mão da centralidade da pregação no culto cristão. Tudo que temos, que somos espiritualmente, adquirimos e aprendemos através da pregação da palavra de Deus. É da vontade de Deus que os seus mensageiros preguem fielmente a sua palavra. O apóstolo Paulo diz: pregue a palavra, esteja preparado fora a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Dr. Martin Lloyd-Jones, um dos maiores expositores modernos da palavra, diz o seguinte: para mim, a pregação é a mais elevada, a maior e a mais gloriosa vocação para a qual alguém pode ser chamado. Para mim, a pregação da palavra é a mais elevada, a maior e a mais gloriosa vocação para a qual alguém pode ser chamado. No texto que nós lemos, queridos, Paulo fala da centralidade da pregação do Evangelho. Ele diz que a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. E ele disse mais: agradou Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. A pregação da palavra de Deus é o instrumento inicial da salvação do pecador. Tudo começa com a pregação da palavra. E diante disso, eu quero compartilhar com os amados irmãos essa noite sobre o seguinte tema: o mensageiro de Cristo e a centralidade da pregação da palavra. O mensageiro de Cristo e a centralidade da pregação da palavra. Eu quero compartilhar 3 fatos importantes sobre isso. Primeiro, o pregador como mensageiro de Deus. O pregador como mensageiro de Deus. Queridos irmãos, nós não somos pregadores da igreja, da religião, de homens ou de movimentos. Nós somos pregadores, mensageiros de Deus. Toda igreja precisa saber disso. Pastor, você não é pregador da igreja? Não, eu sou pregador de Deus na igreja. Sou pregador de Deus na igreja.
precisamos ser fiéis na pregação a Deus. Eu prego a Deus, e Deus quer que eu pregue a sua palavra. Eu prego o que Deus quer, e não o que os homens querem. O meu compromisso é com esta palavra. Deus me chamou para pregar esta palavra. Queridos, o pregador do Novo Testamento, a palavra keres, ele tem 3 sentidos. Primeiro, o arauto que transmitia o decreto ou pronunciamento de um rei. Todo rei tinha o seu porta-voz. Então, quando ele queria falar, ele chamava esse porta-voz, que ele parava, vai lá e fala isso. Então, esse é o primeiro sentido. Segundo, o mensageiro que levava os termos de um pedido de trégua ou de paz entre 2 exércitos em luta. Estavam lá 2 países em luta, e o rei chamava o seu arauto, o seu mensageiro, vai lá e pega trégua, vai lá e pega paz. Era esse arauto. E terceiro, o anunciante dos produtos de um leiloeiro ou comerciante. Aquela pessoa é que anunciava todo o produto do seu patrão, do seu leiloeiro. Queridos, os 3 sentidos da palavra tinham um elemento comum. O keres anunciava ou proclamava uma mensagem que não era sua. Eu prego, anuncio uma mensagem que não é minha. A mensagem que eu prego, a mensagem que eu proclamo não é minha. Ela é do meu rei, ela é do meu Senhor, e eu preciso ser fiel a esse Senhor. Eu não posso pregar o que eu penso, o que eu acho, o que eu quero. Eu tenho que pregar, que falar, que proclamar o que o meu rei, o que o meu Deus quer, doa em quem doer. Sou pregador de Deus, sou pregador da palavra, sou pregador de Cristo. O pregador é mensageiro de Cristo. Paulo diz: Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Nós precisamos, amado, entender quantas vezes nós pregamos um sermão e tem gente que escuta outra coisa, sai brigando, xingando, eu não volto mais nessa igreja. Quem vai perder quem toma essa atitude? Não pregamos o que queremos, o que achamos, o que pensamos, ou o que gostamos. Pregamos o que a Bíblia nos manda a pregar. Eu, particularmente, não prego o que quero, não prego o que gosto e não prego o que penso. Olha, queridos, tem sermões que eu prego que eu falo assim: mas Deus, quanto mais preguei esse sermão, é você. É você. E eu preciso pregar. Tem sermãos que eu vou pregar, que eu sei que vai doer gente, eu sei. Eu falo assim: Senhor, quanto mais preguei esse sermão, é você. Prega. Eu prego. Porque Deus me chamou para pregar, a proclamar a sua palavra. Olha o que a Bíblia diz, querido. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. Paulo diz mais: somos embaixadores em nome de Cristo, como se exortasse por nós, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Para isso fui designado pregador e apóstolo, disse o apóstolo Paulo. Queridos, isso tem a ver com a autoridade e poder que existe na pregação, apesar da fragilidade dos instrumentos humanos. Sim, queridos irmãos, não pregamos o que as pessoas querem ouvir, e nem tampouco pregamos o que as pessoas gostam de ouvir. O nosso compromisso é com a palavra de Deus. Pregamos a palavra de Deus, pregamos o que as pessoas precisam ouvir e não o que as pessoas querem ouvir. Guarde isso no seu coração. Não pregamos o que
que as pessoas querem ouvir. Não pregamos o que as pessoas gostam de ouvir. Pregamos o que as pessoas precisam ouvir. O verdadeiro pregador da palavra de Deus faz isto. Nós vivemos num mundo, amados, de pregadores. Você quer encher a igreja? Quer? Prega o que o povo quer ouvir. Vem todo mundo. Pregação água com açúcar, pregação rasa, pregação que não condena pecado, pregação que não prega arrependimento, pregação que não centraliza a vida. A igreja nota. Mas cai gente por todo lugar. Mas começa a pregar a palavra de Deus. Começa a pregar pecado, começa a pregar arrependimento, começa a pregar mudança de vida, começa a pregar santidade, começa a pregar compromisso com Deus, começa a pregar vida com Deus. E você vai ver a igreja radiar. Mas esta é a verdadeira pregação. É o que nós devemos fazer, queridos. Quer dizer, queridos, que nós, eu, Márcio e os pregadores fiéis da Igreja Presbiteriana do Brasil agem assim. Nosso compromisso é com a palavra de Deus. Pregamos a palavra de Deus. Infelizmente, existem os pregadores que querem agradar a todos e pregam o que as pessoas querem ouvir. Isso atrai multidões. Mas Jesus não nos chamou para atrair multidões. Jesus nos chamou para pregar a sua palavra. Então, queridos, nós precisamos aprender a ouvir aquilo que nós não gostamos de ouvir da palavra de Deus. Somos mensageiros de Cristo, pregamos a Cristo, o Senhor, e esse crucificado. Segundo lugar, que nós precisamos lembrar do destino da nossa mensagem, ou seja, os ouvintes, todas as pessoas. É importante, amados, que nós estudemos, é importante que conheçamos nosso público, é importante que conheçamos a história do nosso público, é importante sabermos para quem nós estamos pregando. A palavra de Deus é dirigida a todo ser humano. Jesus disse assim: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Paulo fala sobre os que se perdem e os que são salvos, os sábios e os instruídos, o escriba e o inquiridor, o mundo e os que creem, os judeus, gregos e gentios, os que foram chamados. Paulo fala que nós fomos chamados para pregar a palavra e para pregar para todo mundo. Mas o pregador cristão se dirige especialmente a duas classes de pessoas. Primeiro, os que não creem. Nós pregamos para aquelas pessoas que ainda não creem. E a nossa mensagem para essas pessoas é a seguinte: Deus tem um plano na tua vida. Deus te ama. E Deus te chama ao Evangelho pela pregação, pela loucura da pregação da palavra. Então nós pregamos às pessoas que ainda não são crentes, que ainda não converteram, para que possam crer, para que possam chegar ao conhecimento da salvação em Cristo Jesus, ou para que sejam sensibilizados quanto ao Evangelho e entreguem o seu coração a Jesus. E também pregamos aos que já creram, para que sejam exortados, edificados e fortalecidos na fé cristã. Então, se você não é ainda um cristão, eu quero dizer para você que Deus te ama e tem um plano na sua vida. E Deus te chama pelo Evangelho. Deus quer que você entregue o seu coração a Jesus Cristo. Se você, meu irmão, já é crente, já é um cristão, Deus chama você para brilhar, para ser testemunha, para aprender, ouvir sermão com alegria, com prazer.
fazer com satisfação e agradecendo todas as vezes que eu ouvi o sermão. Queridos, assim fez o Senhor Jesus às multidões e aos discípulos. Assim fizeram os apóstolos. Eles disseram: e quanto a nós, nos consagraremos à oração e à pregação da palavra. Paulo, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa. Assim tem feito os fiéis pregadores da palavra de Deus. Queridos, outro dia eu estava ouvindo um pregador na televisão, não vou citar o nome, nem que igreja é, mas a hora que ele falou que ia pregar, eu vou ouvir esse curso. E eu ouvi. Nos 5 minutos que ele estava pregando, me deu vontade de desligar, de parar de ouvi-lo. Porque com 5 minutos ele falou tanta besteira que me deu náusea. Mas eu falei assim: eu vou ouvir esse camarada até terminar. E eu fiquei ouvindo aquele curso. Ele pregou uns 30 minutos. Meus amados, sabe o que eu fiz naquele momento? Eu falei: Deus, eu quero te louvar pela minha vida. Eu quero te louvar pela minha vida. Porque eu não faço uma coisa errada. Porque ele foi fiel à palavra do início ao fim da sua pregação. E ele arrumou um tema, queridos, para embasar o que ele queria falar depois da pregação. Eu vou ouvir até o fim. E enquanto ele terminou de pregar, aí ele falou o que eu queria. Eu falei: Senhor, me guarda disso. Tem misericórdia de mim. Queridos, Deus me chamou para pregar, mas Deus me chamou para pregar para o público e respeitar, e amar, e valorizar esse povo. Não tenho coragem de chegar aqui e inventar uma história para falar para vocês o que eu quero falar, porque isso não faz parte da minha vida, da minha índole e nem do meu ministério. Deus me chamou para pregar para todas as pessoas. E olha, queridos, eu prego para todas as pessoas sem nenhum constrangimento, porque Deus me dá amor, sinceridade, verdade para pregar para todas as pessoas, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. A última vez que eu preguei no Congresso Nacional, tinha 418 deputados. E eu tinha preparado um sermão. Eu não sou de mudar sermão para o prego. Não sou. O que prepara eu prego. Queridos, lá, estou lá dentro do Congresso, Deus me deu esse sermão, irmão. Eu falei: mas o senhor está doido, eu vou fazer. Olha, eu estudei, preparei, está aqui, eu vou pregar agora para esse deputado. E o Espírito Santo falou: não é isso aqui. Queridos, eu saí quietinho, entrei no banheiro e orei para esse Deus, Espírito Santo, se não esse sermão, me dá o sermão, porque eu não tenho outro não. Na hora o Espírito Santo me deu o texto, prega esse texto. Eu fui fiel, queridos. Isso não é prática na minha vida, eu não faço isso, mas naquele momento eu mudei. E eu pedi a Deus: Deus, volta aqui. 418 deputados. Eu preciso pregar para esse nome a palavra. E o Espírito falou: você vai pregar a palavra. Eu preguei um sermão de 21 minutos. E Deus tocou naqueles homens. E Deus quebrantou, visitou aqueles homens. Eu fui fiel à palavra do Senhor. Nós precisamos ser fiel à palavra. Tem muita gente que é fiel à doutrina, à denominação, à igreja, a pessoas, a homens. Deus nos chamou para ser fiel a Ele e a sua palavra. Somos mensageiros do Senhor Jesus para pregar o Evangelho para todas as pessoas. E precisamos pregar com fidelidade. Primeiro a Deus, segundo a sua palavra, e terceiro a nossa denominação. Tem gente que em primeiro lugar é a denominação. Não, primeiro é Deus, segunda a palavra e terceira a nossa denominação. Se assim o fizermos, Deus vai nos abençoar, Deus vai nos honrar e Deus vai prosperar o nosso ministério. Terceiro fato: a mensagem.
Então nós aprendemos, eu sou arauto, mensageiro de Cristo. Eu prego a um público, tenho que respeitar esse público. Em terceiro e último lugar, eu prego uma mensagem. Queridos, a mensagem que eu prego é o Evangelho de Cristo. Amados irmãos, não somos pregadores de filosofia, de história, de psicologia, nem tampouco de ciências. Pregamos o reino de Deus, pregamos a palavra de Deus, pregamos o arrependimento, pregamos o Evangelho de Cristo. Acima de tudo, pregamos Jesus Cristo. A centralidade da nossa pregação é Jesus. Nós não podemos ter uma pregação sem Jesus, que não centraliza a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Paulo diz, a nossa pregação é Jesus Cristo e esse crucificado. O conteúdo e a centralidade da nossa pregação é Jesus Cristo. Paulo diz, a mim, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Não prego igreja, não prego denominação. Prego Cristo. Prego Jesus Cristo, que foi aquele que morreu para nos salvar. Prego Jesus Cristo através de uma mensagem de exortação, de uma mensagem de promessa, de uma mensagem de consolo, de uma mensagem de juízo, mas prego Jesus Cristo. Jesus disse que vai voltar. Jesus disse que um dia vai ser juiz, ele não vai ser mais salvador. Um dia ele vai voltar para julgar a mim e a você. Eu prego isso. Eu prego a palavra de Deus, a palavra do Senhor, a palavra que muda, que transforma, que restaura e que liberta. O pregador precisa ser fiel à pregação do Evangelho de Cristo. Queridos, o reverendo Roberto Murray McLean, da Escócia, um dos maiores homens que o mundo já conheceu. Reverendo Robert Murray McLean, quando McLean subiu ao púlpito, mesmo antes de haver preferido uma única palavra, o povo começava a chorar em silêncio. Quando o reverendo McLean começava a pregar, o povo ficava assim. O reverendo Robert McLean é considerado um dos pregadores mais santos, mais ungidos que o mundo já conheceu. Ele tinha unção, ele tinha autoridade na pregação. Por quê? Porque ele era fiel à palavra. É a palavra. Era um homem de Deus, era um homem da palavra, era um homem de consagração, era um homem que tinha vida com Deus. Abaixo do seu púlpito havia um altar. E enquanto ele pregava, todo o púlpito tinha 30 pessoas orando por ele. Todo o púlpito, lá embaixo do púlpito, onde eles pregavam assim, tinha 30 pessoas orando até ele terminar de pregar. Foi um homem usado por Deus poderosamente. O Marco John diz o seguinte: posso perdoar um homem por um mau sermão, vou pregar um sermão ruim. Posso perdoar em um pregador quase qualquer coisa, contanto que ele me deu o sentimento da presença de Deus no seu sermão. Queridos, a gente ouve sermões por aí, você vê a presença de dinheiro, a presença de pedir de não sei o que, mas você não vê e não tem um sentimento da presença de Deus.
Nós precisamos, meus amados irmãos, centralizar Jesus Cristo na nossa pregação. Nós precisamos voltar para a palavra de Deus, para pregar a palavra de Deus. Tem gente aí pregando a Bíblia sem Bíblia, sem base bíblica, sem conhecimento bíblico. Não está escrito. Por isso, meus amados, que o testemunho do Evangelho do Brasil é horroroso. Porque o povo não conhece a palavra de Deus. O povo está sendo enganado porque não conhece a Bíblia. Os crentes no Brasil não lêem a Bíblia. Isso fala da igreja presbiteriana, porque a maioria dos crentes presbiterianos também não lê a Bíblia. Nós precisamos aprender, valorizar, amar esse livro. Esse livro tem um conteúdo da nossa pregação. Nós pregamos esse livro, somente esse livro. Precisamos voltar, valorizar, amar, ler, estudar a palavra de Deus, meus irmãos. Tem muito crente que não sabe nada da Bíblia. Qualquer TJ aí chega e envolve ele, porque ele não conhece a palavra de Deus. E você, meu irmão, conhece a palavra? Mas o que é mais triste, amados, é que tem muitos crentes que no momento que ele deveria aproveitar para aprender a palavra de Deus, aí ele lança a mão no celular, aí ele fica pensando no amanhã, nas outras coisas, aí ele voa. Agora Josafá Vasconcelos disse o seguinte: 1 hora depois do culto, você pode perguntar à igreja, 70% não sabe o tema do sermão. É verdade. Se eu perguntar agora o tema da minha pregação hoje, 70% de vocês não sabem. O tema dessa pregação, 70% não sabem. Porque, amados, nós dispersamos. Porque nós estamos pensando em outras coisas lá fora. Porque alguns ficou chateados, eu pedi para guardar o celular. Não sabe o tema dessa mensagem. Só para vocês verem como que nós tratamos, amados, a palavra de Deus. Aí quando a gente chega no dia a dia, qualquer coisinha leva a gente a pecar, errar, a brigar, a xingar. Porque a palavra não domina o nosso coração. Porque a palavra não encheu o nosso coração. Porque a palavra de Deus é tratada de qualquer jeito. Todos nós pregamos o Evangelho de Cristo. E o Evangelho de Cristo tem uma mensagem central: arrependei-vos e convertei-vos. A centralidade do Evangelho de Cristo é arrependei-vos e convertei-vos. E eu pergunto para você: você sabe o que é arrependimento? Sabe o que é arrependimento? Quem sabe, levanta a mão. O quê? Se o que você pensou na sua cabeça sobre arrependimento é mudança de vida, mudança de comportamento, mudança de procedimento, mudança de conduta, mudança de ideia, você acertou. Você acertou. Mas e conversão? Quem aqui sabe o que é conversão? Levante a mão quem sabe. Pronto. Então, arrependimento nós já sabemos, né? Arrependimento fala de transformação, de mudança de vida. Se o que você pensou na sua cabeça sobre conversão é posicionamento em Cristo, aí você acertou. Arrependimento é mudança. Foi por aqui, Deus falou, está errado. Aí eu dou uma volta 180 graus, volto para Cristo. Mude de vida, comportamento, atitude, ideia, plano. Agora, conversão. Eu estava ali, império das trevas. Jesus me arrancou.
e me pôs aqui, velho da luz, conversão. Ele me converteu. Não fui eu que converti. Eu não queria Jesus. Ele que me quis. Ele me pôs ali. Para mim, eu ler a Bíblia, orar, buscar a comunhão, pregar o Evangelho. Então, isso, o arrependimento fala de transformação. A conversão fala de posicionamento. A sua posição diante de Cristo. Posição de santo. Você estava ali perdido no mundo das trevas, no império das trevas, dominado pelo diabo. Jesus foi lá e te arrancou e pôs aqui. Nessa nova posição que Jesus pôs você é santo. Santo de Deus. Essa é a pregação do Evangelho. Quem me tirou dali não foi a igreja, não foi o pregador. Quem me tirou dali foi Jesus. Quem me colocou ali foi Jesus. Por isso, amado, a centralidade da pregação é Jesus Cristo. Você já arrependeu? Já passou pelo arrependimento? Muito bem, Deus te abençoe. Você já converteu? Já passou pela conversão? Está lá, alegre, ouvindo sermões, com alegria? Muito bem, Deus te abençoe. Que Deus nos ajude, igreja, a ser essa igreja que não abre mão da centralidade da pregação da palavra do povo cristão. Amados irmãos, eu quero concluir a mensagem de hoje com algumas aplicações práticas para todos nós. Não podemos abrir mão, em hipótese alguma, da centralidade da palavra de Deus na pregação do Evangelho, ainda que desagrade a muitos. Vamos ficar com a palavra. Como mensageiro da palavra de Deus, eu preciso ser fiel ao texto, ao autor e fazer uma correta interpretação e exposição do texto. Tem pregador que lê o texto, fecha a Bíblia, joga a Bíblia para lá e racha o pau. Não volta no texto mais, ele não quer nem saber do texto. Ele sai do contexto, faz o pretexto e prega o que ele quer. E tem muita gente que ainda dá glória a Deus. Glória a Deus! Meus irmãos, nós vamos ter muito cuidado para a gente falar glória a Deus e aleluia, porque tem alguém pregando, viu? Você, como ouvinte, precisa ouvir com amor, receber a palavra como palavra de Deus e permitir que ela mude, transforme a sua vida. Deus não tem outro instrumento para transformar, para mudar você. O único instrumento que Deus tem, que Ele parte é a palavra. O Espírito Santo toca você pela palavra, pela pregação da palavra, pelo estudo da palavra, pela meditação na palavra. Nós, como igreja, precisamos zelar cada vez mais da verdadeira pregação bíblica, ensinando com seriedade a palavra da verdade e combatendo todo erro e heresia que os falsos pregadores têm semeado pelo mundo afora. Paulo disse: prega a sã doutrina. Prega a sã doutrina, disse o apóstolo Paulo. Temos o compromisso de pregar a palavra de Deus, e não somente a palavra de Deus. Quando pregamos a palavra de Deus com fidelidade, Deus concede os frutos. Eu não mudo ninguém, eu não converto ninguém, eu não transformo ninguém, eu somente prego a palavra de Deus. E quando eu faço com fidelidade, com amor, com alegria, com sinceridade, Deus usa essa palavra para transformar vidas, para converter vidas. Uma igreja não pode alcançar a excelência se não centralizar a verdadeira pregação da palavra nos seus cultos. Por isso, amados, é que todo domingo nós reunimos aqui para ouvir o Senhor, porque a Bíblia tem centralidade no mundo cristão. Hoje, se ouvirdes a sua voz,
não endureçais o vosso coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus nos ajude a ser uma igreja da palavra. Amém? Quero convidar você agora para fazer uma oração. Diante dessa palavra, meu irmão, faça a sua oração agora em nome de Jesus.